Não, garota, você não é gostosa. Você só tem 15 anos. Bem, o que fez eu querer vir aqui falar sobre esse tema específico nesse canal foi um caso recente que aconteceu com uma menor de idade que produz conteúdo aqui na internet desde muito novinha e que desde então sempre foi muito sexualizada e hipersexualizada e que agora foi descoberto, né, saiu a notícia de que ela está grávida na adolescência. Eu tô falando da Camilinha, mas já eu falo sobre ela. Bem, nesse vídeo aqui eu quero abordar sobre adolescentes e pré-adolescentes que por influência tanto social, tanto quanto na internet, da indústria, são influenciadas sempre quererem parecer mais e mais velhas e principalmente sexy. Então muitas garotas que são influenciadoras que são de menores colocando silicone aos 16 anos de idade. Ela pediu mesmo pra colocar o tamanho que é mais fácil. Só que eu já tive que colocar o máximo de 204 vezes para 260, que acho que eu produziria. Aí ela quis. Fazendo plásticas aos 15, da forma de vestir, da forma de agir. E hoje eu quero falar sobre essas garotas, essas influencers. Eu sei que tem todo um contexto, eu poderia nesse vídeo falar sobre outras coisas mais a fundo, né? Porque isso não é de hoje em dia aqui, tá na internet. Esse tipo de comportamento, isso vem, de anos atrás. Se quiser eu posso citar coisas de séculos atrás, onde basicamente garotas de 14, 13 ou 12 anos eram obrigadas a casar, muito novas, a virar dona de casa e até mesmo ser mães nessa idade. Posso falar sobre a indústria também, como ela sempre induziu isso. Posso citar vários casos como Hollywood. Então é algo que não é de hoje em dia, mas eu quero citar hoje especificamente, que é o que a gente tá vivendo, né? Que são nas redes sociais, que eu vejo isso em garotas, influencers. Você não tem a necessidade de querer parecer gostosa, minha filha. Você só tem 15 anos, porque você quer parecer constantemente mais velha, tendo só 15 anos de idade. Por que você quer? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas bem, nesse início de vídeo eu gostaria inicialmente de citar uma influencer que foi bastante conhecida aqui durante a pandemia, por especificamente beijar 70 pessoas em uma única noite, e ela viralizou na internet por conta disso. Eu tô falando da Belle Belinha. Hoje em dia a Belle Belinha, ela é cantora e produz conteúdo mais um oi, e assim, ela é de maior, então não tem problema. Enfim, vamos explicar quem era a Belle Belinha antes dos 18. Belle Belinha, antes dos seus 18 anos de idade, era uma garota que já produzia um conteúdo um pouco mais sensual. Já dava indícios que ela iria começar a fazer isso. Eu acho bem problemático meninas que acabam de fazer 18 anos e abrem uma conta nesses aplicativos, nesses sites aí de produção mais 18, porque essa menina tinha 17 anos ontem e no outro ela fez 18, já abriu uma conta, tava só esperando literalmente, legalmente, bater 18 anos pra produzir esse tipo de conteúdo. A Belle Belinha especificamente, ela produzia muito conteúdo na internet aqui, saindo pra beijar bocas de pessoas, bebendo, tá bom, vivendo aí uma adolescência bem caos. Até certo momento eu não vejo problema, mas como eu citei anteriormente, ela no finalzinho da sua adolescência, ela começou a transicionar um tipo de conteúdo mais sensual. E um fato interessante é que no dia que ela abriu a conta no site Mais 18, foi exatamente no dia do aniversário dela. E você entrando na conta já tinha conteúdos, ou seja, ela gravou quando tinha 17. Isso não é tipo CP, mano? E eu falo que eu já imaginava que ela ia fazer isso, porque infelizmente ela já produzia conteúdo quando ela era de menor. Antes mesmo desse fato que eu citei dela, fez 18 anos, já tinha conteúdo feito. Foi bem antes disso, em 2022. Então, gente, eu sei que esse assunto do vídeo tá bem sério, mas eu gostaria de falar sobre outro assunto sério com vocês. Eu não sei se vocês estão acompanhando muito notícias sobre economia, eu inclusive tô acompanhando bastante ultimamente. Mas uma coisa que eu acredito que todo mundo aqui saiba é que o dólar sempre anda tendo uma alta de valorização. E a gente consegue tirar um proveito disso, do dólar tá sempre em alta, porque dá pra você tirar uma renda onde você pode receber nessa moeda. Porque usando essa lógica, dá pra você ganhar até 6 vezes mais do que você ganharia em real. E qualquer pessoa pode ter a oportunidade de ganhar em dólar também. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso, né? Porque eu recebo pelo Google AdSense e recebo em dólar. Tem vários métodos onde você pode conseguir alcançar isso. Um exemplo disso também é a Ana, que estava fazendo faculdade de administração e achou uma ótima oportunidade com esse mercado e começou a ganhar 2 mil dólares por mês. 2 mil dólares é muita coisa convertendo pro real. E ela aprendeu a fazer isso com minha amiga Yasmin. E se você também quiser aprender com ela, eu vou estar deixando o link direto pro bate-papo com ela no primeiro link da descrição, que ela vai te dar assim uma atenção exclusiva para te explicar como é que funciona esse mercado, se vocês tiverem interesse ou alguma dúvida como é esse mercado. Eu não sei exatamente quantos anos ela tinha em 2022, mas ela era de menor. E eu lembro com muita clareza que nessa época foi vazado algumas fotos íntimas dela que ela mesma tinha produzido pra vender. E nessa época eu também era de menor e eu sabia que a Belle Belinha tinha, sei lá, um ano de diferença, um ano mais nova que eu, e eu fiquei...
Caralho, que bizarro isso, mano. Isso é muito bizarro. Nossa, é extremamente preocupante. Tanto que isso realmente é verídico, tá? Eu não vou expor, obviamente, mas numa rápida pesquisa no Twitter que eu fiz, pesquisando, eu consegui achar, tá? Tanto nesses tweets aí, a data de 2022, realmente algumas imagens dela vazada e pessoas comentando sobre isso. Não vou deixar as imagens vazadas, já falei, mas eu vou deixar algumas pessoas comentando sobre isso, de terem visto conteúdos dela que ela vendia vazados. E ela era de menor, e nessa época, inclusive, ela não falava a idade dela na internet, ela não tinha 18 anos ainda. Então as pessoas especulavam que ela tinha 18 anos, mas ela não tinha. Tanto que eu realmente vi a data de 2022 e esse conteúdo logo abaixo, dando a entender isso, que infelizmente ela já produzia esse tipo de conteúdo quando ela era mesmo de menor. E isso é, assim, extremamente preocupante. Que, assim, que tipo de influência ela recebeu pra achar que isso é normal? Pra achar que esse tipo de comportamento seria normal? Eu queria inicialmente citar a Belle Belinha aqui, que eu acho que ela é o mais grave. Eu queria começar com o mais pesado, pra ir tentando aliviar durante esse vídeo esse tema. Porque vender conteúdo mais um 8 sendo de menor, eu acho que não tem como não ser pior que isso, honestamente. Produzir esse tipo de conteúdo quando você é mais velha, não tem problema. A questão é quando você é menor de idade, cara. Isso é crime. Agora falando mais a fundo da própria Camilinha, né, que foi a que me deu ideia desse vídeo, vou resumir pra quem não conhece quem é a Camilinha. Basicamente existe o Ítalo Santos, pai dela, né, o pai adotivo, tecnicamente. Ele basicamente catou a menina, porque a menina é talentosa, sabe dançar, carisma e tal, e começou a gravar conteúdos junto com ela. E basicamente os conteúdos que esse Ítalo Santos grava da menina é conteúdos onde mostra a garota indo pra bailes funk junto com ele, pra baladas na qual possuíam só pessoas maiores de idade, mas como ele estava acompanhando ela, não tinha problema. Bailes funks onde, obviamente, possuem bebidas alcoólicas. Enfim, e vocês sabem o que acontece em bailes funks, né? É muito além disso. E ele levava essa garota pra esses ambientes, que já é uma coisa muito esquisita, porque você vai levar uma menor de idade pra um lugar que não pode nem menor de idade. Levava ela pra baladas, junto com essa turma deles, baile funks, e gravava tudo. Ele simplesmente grava, né, a menina beijando, pegando outros garotos, de uma forma muito sugestiva. Então o conteúdo dele é basicamente isso. Pegou adolescentes, pré-adolescentes, meninas jovens, fica filmando elas fazendo esse tipo de coisa. Além disso, ele mesmo autorizou a garota de se emancipar pra ela, enfim, fazer o que quiser, que inclui colocar silicone aos 16 anos de idade. A garota também passou a fazer tatuagens, que eu acho assim engraçado, tá? Porque ela vai se arrepender, eu tenho certeza absoluta disso. Eu sempre quis fazer tatuagem quando eu era menor de idade, quando eu era adolescente. Meu sonho era colocar tatuagem, porque se eu fizesse, eu tenho certeza que eu ia me arrepender. E as ideias de tatuagem que eu tinha naquela época eram horrorosas. Eu ia me arrepender a vida inteira. Eu não ia começar a me arrepender na casa dos 30 anos, quando fosse mais madura, não. Eu ia me arrepender na casa dos 20. Ia fazer 18 anos, já ia me arrepender. Sei lá, com 16, 15 anos de idade, eu ia colocar tatuagem de LOL, mano. De LOL, cara, de League of Legends. Então, gente, eu tive que cortar bastante partes desse vídeo. Basicamente, eu ia citar mais a fundo sobre o caso da Camilinha e a sua gravidez na adolescência. Ia ser um tópico bastante importante aqui no vídeo. Mas, infelizmente, enquanto a edição desse vídeo estava sendo feita, saiu a notícia que a Camilinha, infelizmente, perdeu seu bebê. Então, em consideração à situação, eu preferi cortar as partes e não falar tão a fundo nesse vídeo especificamente sobre isso, mas eu queria tirar esse tempinho aqui pra falar desse Ítalo Santos, porque assim, cara, ele simplesmente achou de bom tom documentar tudo com uma insensibilidade que ele tirou da cara dele, mano. Ele simplesmente postou vídeo da menina descobrindo que infelizmente perdeu o bebê e achou de bom tom filmar e postar esse momento, gravar exatamente o momento que ela descobre que a notícia é dada. Cara, isso só mostra que ele realmente usa a menina de vitrine mesmo, que é o que eu vou falar mais pra frente do vídeo. Meu irmão, você não precisa documentar tudo, cara. Tem coisa que não precisa ser gravada. Ah, mas era pra provar que ela perdeu mesmo e não era marketing. É uma falta de sensibilidade tremenda filmar esse tipo de situação, cara. É algo muito delicado mesmo e eu espero que a menina se recupere bem disso tudo, tanto mentalmente e fisicamente. Mas eu quero voltar a falar dessas exposições que o Ítalo Santos ficou fazendo nela esse tempo inteiro. Mas muitas adolescentes que seguem o Ítalo Santos, que eu sei disso porque eu sei muito bem, porque eu conheço um adolescente diretamente que é muito influenciada por ele, e inevitavelmente alguns comportamentos eu consigo ver nela que ela copia da Camilinha, gente. Isso é muito real. Eu sei que você vai falar, nossa, que coisa ridícula. Realmente é ridículo, mas adolescente pra adolescente tende a seguir aquilo que ele mais consome e assiste. E adolescente é facilmente influenciável, influencer, se não fosse influenciador, se ele não influenciasse as pessoas de fato, não ia ter tantas
marcas fechando patrocínios com influencers. Não ia ter tantas marcas. Por que você acha que marcas, serviços, empresas fecham tanto patrocínio com influencers? Porque eles sabem que influencers influenciam as pessoas, influenciam o público deles de certo modo. Tá agregando ali um conteúdo que sabe que vai fazer ali uma divulgação e vai ter vendas porque tá influenciando pessoas a comprar um produto. Então, inevitavelmente, garotas vão se influenciar. Não estou falando que garotas vão lá e meter um filho por conta da Camilinha. Não vão se inspirar desse modo, né? Não vão lá engravidar, vão lá fazer um filho. Não é assim. Mas vai normalizar quando esse tipo de situação acontecer. É algo a se preocupar e muitas pessoas ficaram passando pano, fãs do Ítalo Santos, da turma, passando pano, mas ela é emancipada, mas ela vai fazer 18 anos ainda. Inevitavelmente, ela ainda é uma adolescente. Não importa. Mas ela vai fazer 18 anos daqui a 5 anos. E daí? Se for pra usar esse argumento, usa assim também. Não, mas ela vai fazer 18 anos daqui a 7 anos, porque qualquer pessoa vai fazer 18 anos em um determinado momento da vida dela. Seja menina de 12, 13, 15 anos, ela vai fazer 18 anos um dia. Não é pra criticar realmente, o alvo das críticas não é a menina, mas sim a forma que é direcionado os conteúdos do Ítalo Santos e a intuição que ele faz esses conteúdos. E as meninas não vão se influenciar lá engravidando, metendo filme, mas elas vão ficar normalizando isso. Elas vão achar cada vez mais normal esses tipos de coisa, esses tipos de conteúdo, porque isso influencia muito, impacta muito.